Olha só para essa notícia, né? Que isso é complicado segurar o André, hein, gente? O André tá saindo até em jornal lá da Inglaterra. Ele teve uma proposta de um clube inglês, né? Falaram que a proposta era de 20 milhões de euros, um valor alto. Começa, né? Então, o André vale mais, mas já começa num patamar que o Fluminense não está acostumado. Aí o André firmou um acordo com o Mário Bittencourt de só sair em dezembro. Não, vou ficar até dezembro, mas amigo, na próxima janela no meio do ano a pressão será muito grande. Segurou a onda com 20 milhões de euros. Se chegar com mais, hein? Se chegar com mais, se o Lero a conversa do clube inglês, chegar um Manchester United, um Manchester City, e aí? Como é que é? Sabe como é que é a vida a profissional do jogador? Infelizmente pode acontecer contusões, esse negócio todo. O nível técnico do jogador cair, que eu acho que é meio complicado pela qualidade do atleta. Não sei. Só sei que na próxima janela, quando abrir a próxima janela, a pressão vai ser muito grande para tirar o André do Fluminense. E eu espero que esse acordo firmado entre o jogador e o presidente, o desejo do jogador em permanecer no Fluminense até dezembro, se confirme, vai ser ótimo, porque o Fluminense vai precisar dele na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, porque a pressão cada vez é maior. O volante tricolor ganhou destaque em uma matéria publicada por um jornal inglês, um tabloide chamado The Sun. Olha o que o The Sun disse sobre o André. O jornal The Sun da Inglaterra publicou uma matéria na qual destaca os talentos do futebol sul-americano na terra da rainha. Mas o André ainda não chegou lá, mas olha só. O The Sun lista ainda jogadores promissores da América do Sul que podem pintar na Europa em breve. Aí que entra o André. O volante André do Fluminense é um dos nomes mais citados pelo tabloide inglês. Na publicação, o veículo aponta o meio-campista tricolor como um dos melhores jogadores da América do Sul ainda em casa. Ainda na América do Sul, um dos melhores. O The Sun lembrou que o André foi um dos grandes jogadores do Brasil na última temporada, fazendo parte do time do ano. Time do ano, do Fernando Diniz, do Cano, do Ares. Olha que legal, que reconhecimento do Fluminense. Na opinião da maior parte dos profissionais da mídia, além de liderar as estatísticas de passes, roubadas de bola e interceptações. Cara, deu uma moral tremenda para o Fluminense, chamado de time do ano, e ao volante André. O jornal ainda destacou que o volante poderia ter ido à Copa do Mundo de 2022 com a seleção brasileira e já se transferido para o futebol europeu na última janela. Uma Copa do Mundo eu acho que realmente foi uma injustiça. Mais do que o Fred, o André estava jogando no período da Copa do Mundo. Eu acho que o André ia acrescentar muito para a seleção brasileira. 21 anos de idade, está sendo um destaque tremendo aí na mídia não só nacional, pelo visto também na mídia inglesa, chamando a atenção também de outros clubes, e outras propostas virão no meio do ano. Na próxima janela vai ser complicado, mas a gente acredita no que o André falou e no que o Mário falou também, que eles firmaram um acordo de só saírem na próxima temporada. Que está numa vitrine forte, isso o André tá. Agora vamos falar de salários. O salário do Fluminense está em dia? Como é que está a situação dos jogadores do Fluminense? Há uma insatisfação com relação ao salário? Tem uma notícia boa, hein? O Fluminense quita salários de janeiro para jogadores e funcionários. Não está mais atrasado. Então não tem como especular que o time está jogando mal porque não está recebendo salário em dia. Mas vamos lá, tem pendências. Não está tudo pago ainda não. O clube ainda tem pendências referentes ao 13º, direito de imagem e premiações. Aí tem que ver o nível da insatisfação. Tem jogador que pode estar chateado porque está com uma parcela do 13º atrasado, não está recebendo direito de imagem. Às vezes o direito de imagem é maior do que o salário que o camarada recebe pela CLT. Premiação, o jogador que fica bolado porque não recebeu a premiação ainda. Porra, trabalhei, conquistei e não recebi. Complicado. Vamos ver, né? Nesta quarta-feira, o Fluminense quitou o salário do mês de janeiro para jogadores e demais funcionários do clube. Quem está trazendo essa informação é o jornalista Marcelo Neves, do jornal O Globo. Olha o que ele disse no Twitter. O Fluminense quitou os salários referentes ao mês de janeiro de atletas e funcionários que estão na CLT, carteira de trabalho.
O clube ainda deve uma parcela do 13º salário e há pendências sobre direito de imagem e algumas premiações. Mas tem que resolver esse problema aí. Então, contrata, traz jogador caro, às vezes o camarada nem titular fez contratações para temporada, mas com os jogadores que aqui estão, tem que botar, por exemplo, tem jogador que saiu do Fluminense, um camarada lá que estava emprestado do Atlético Mineiro, o Pescador, voltou lá pro Atlético, outros jogadores que saíram do clube, e aí, tá em dia, tá tudo certinho com esses caras, porque daqui a pouco isso vai gerar um processo na justiça depois, o camarada vai querer receber a parcela do 13º que ele não recebeu, os direitos de imagem dele que está atrasado, aí é complicado, você dispensa, você vende, você tira o jogador do clube, devolve, acaba o empréstimo, o jogador retorna, mas tem pendências, tem salários a serem pagos, tá zerado? Como é que está o acordo feito? Então o Fluminense tem que trabalhar direitinho aí, porque é complicado. Daqui a pouco processo na justiça, não agora, lá para frente, aí sai um presidente, entra outro, daí processo da outra gestão. Vocês sabem muito bem como é que é, né? Como é que é a história. Mais de 30 mil ingressos vendidos para o clássico do próximo domingo entre Fluminense e Vasco. O Fluminense é o mandante, o responsável pela venda dos ingressos é o Fluminense. Teve um período em que os sócios do Fluminense tiveram o direito um privilégio, né, de comprar primeiro os seus ingressos. Parece que a torcida do Fluminense não se movimentou tanto para isso. Na data de hoje, nesta quarta-feira, a torcida do Vasco ficou liberada para comprar os seus ingressos. E eles fizeram isso em massa e compraram uma grande parte, né? Aliás, eles esgotaram o setor norte, que é o setor misto também parece que esgotou. É isso que eu vi aqui na matéria. Então, mais de 30 mil ingressos vendidos. Uma nota oficial do Vasco diz que o Fluminense disponibilizou 50 mil ingressos para o clássico. Acho que o Fluminense vai ter que, se a torcida do Fluminense também chegar junto, vai ter que aumentar a carga de venda de ingressos. Parece que o estádio vai ficar lotadíssimo. Maracanã. Pô, o jogo é domingo, já tem 30 mil ingressos vendidos e a parte do Vasco já está esgotada. Só falta o torcida do Fluminense se movimentar. O que falta para o torcida do Fluminense se movimentar? Então vamos lá, o clássico entre Fluminense e Vasco, que será disputado no próximo domingo às 18 horas no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, tem mais de 30 mil ingressos vendidos. A nova parcial foi divulgada pelo Globoesporte.com. A compra foi liberada na internet para o público em geral e para a torcida visitante nesta quarta-feira, enquanto as vendas físicas começam na sexta-feira. Então, na internet, até bugou na internet lá o link que dá acesso à compra do ingresso, tamanha procura da torcida do Vasco. Vale lembrar, né, que o clássico do Campeonato Carioca conta com as torcidas divididas igualmente. É meio a meio. 50% para o Vasco, 50% para o Fluminense. O Fluminense é o mandante da partida, mas não tem. No Campeonato Carioca, a FERJ ficou combinado isso nos clássicos. Então é meio a meio. Setor norte para o Vasco, setor sul para o Fluminense, área mista e outros setores divididos. Os preços variam entre R$20, meia entrada, e R$450 a inteira do setor Maracanã+. Então a torcida do Fluminense tem que correr atrás desse prejuízo, tem que lotar o seu setor sul, fazer a sua parte, fazer o setor sul ficar todo completo de tricolores e comprar também os outros setores que tiverem liberados. Certamente o Fluminense vai liberar mais alguma coisa, porque o Maracanã não está toda a sua totalidade liberado para esse clássico. A procura é muito grande e será muito feio, né, o Fluminense ficar em minoria no Maracanã. 50-50 e vão para cima dos caras na arquibancada, no grito, na torcida e dentro de campo. O Fluminense tem tudo também para vencer o Vasco da Gama. Vamos despertar, vamos comprar os ingressos para essa partida tão importante pelo Campeonato Carioca. É muito importante, porque uma vitória do Fluminense pode colocar o Fluminense na liderança da competição. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Fui!